Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo. Esta é a parte 2 da videoaula sobre indeterminações. Nesta videoaula nós vamos continuar com exemplos de limites na forma indeterminada e vamos mostrar, por meio destes exemplos, técnicas que vocês podem utilizar para sair destas indeterminações e calcular o limite. Boa aula para vocês e bons estudos! Bom, pessoal, um exemplo sempre é bom, né? Então vamos para mais um. Então agora a gente vai calcular este limite aqui, ó, que é o limite de 5x à quarta menos 3x quadrado mais 1, quando x tende a infinito. Bom, como que a gente vai calcular esse limite? Primeiramente, vamos tentar fazer a substituição e analisar o que vai acontecer. O x tende a infinito. Se x tende a infinito, ou seja, x está sendo um número grande, cada vez maior, ou seja, tende a infinito. Se você eleva ele à quarta potência, continua indo para infinito. Vezes 5, continua. Um número muito grande, elevado à quarta potência e multiplicado por 5, ele continua sendo um número muito grande. Então, isso aqui está indo para mais infinito. Um número muito grande elevado ao quadrado, então esse x ao quadrado aqui está indo para mais infinito. Só que você está multiplicando agora por menos 3. Então esse menos 3 aqui está fazendo ir para menos infinito. Mas e esse mais 1 aqui? Então, menos infinito mais 1, ele continua indo para menos infinito. Esse mais 1 aqui não vai fazer diferença. Então, então isso aqui você tem uma forma indeterminada. Por que o mais 1 não faz diferença? Você tem um número tendendo a menos infinito, soma com 1, esse número tendendo a menos infinito, ele pode ser o módulo dele pode ser tão grande, quão grande quanto você desejar. Então esse mais 1 aqui ele não vai fazer diferença. Então nós temos aqui uma forma indeterminada, só que essa forma é diferente, ela é infinito menos infinito. E como que você vai sair desta indeterminação aqui? Então, para contornar este problema e sair dessa indeterminação, você vai colocar em evidência a parte literal, né? Ou seja, o que é a parte literal? X é o que contém o x aqui, né? Do termo de maior grau. O maior grau aqui é o 4. Então, você vai colocar o x à quarta em evidência. Então, esse limite aqui de 5x à quarta menos 3x quadrado mais 1, quando x tende a infinito, você pode reescrever como o limite. Então, coloca o x à quarta. Então, você vai colocar em evidência a parte literal do termo de maior grau. A parte literal do termo de maior grau é o x à quarta. O termo de maior grau é o 5x à quarta, a parte literal x à quarta. Coloca, então olha para o termo de maior grau, então você vai sempre olhar o termo de maior grau. Então coloca o x à quarta em evidência. Então vai ficar x à quarta vezes 5x à quarta dividido por x à quarta vai dar 5. Menos 3x ao quadrado, vou fazer até aqui embaixo, ó, dividido pelo que eu coloquei em evidência, que é x à quarta. Esse x quadrado corta e esse x à quarta, o 4 vira 2. Então isso aqui é menos 3 sobre x quadrado. Então vai ser 5 menos 3 sobre x quadrado mais 1 sobre x à quarta. Então 1 sobre x à quarta. Quando x tende a quê? Quando x tende a infinito. Bom, então você sabe que você pode ter uma propriedade de limite que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então isso aqui vai ser igual a limite
de x à quarta quando x tende a infinito, vezes o limite de quê? De 5 menos 3 sobre x quadrado mais 1 sobre x à quarta, com x tendendo a infinito. Bom, então, isso aqui está indo para qual valor? Se você analisar aqui, esse limite aqui, olha, ele está indo para vamos colocar só x à quarta para não te confundir aqui. O x à quarta aqui desse limite, ele está indo para mais infinito. Vou colocar assim mesmo, pode ser. Então, esse limite aqui é mais infinito. Agora, esse outro limite aqui, quanto que ele vale? 5, está indo para 5 mesmo, né? 5. 3 sobre x quadrado. X ao quadrado, se x está tendendo ao infinito, se você eleva ao quadrado, ele continua tendendo ao infinito. 3 dividido por um número cada vez maior, isso aqui tende a zero. Se x tende a infinito, então x à quarta também tende a infinito. Se x é um número cada vez maior, então x à quarta também é um número muito grande. 1 dividido por um número cada vez maior, essa parcela também está indo para zero. Então, qual que é a resposta aqui desse limite? Esse limite aqui, olha, que eu estou circulando, ele é igual a 5. Então, aqui você não pode falar infinito vezes 5. Você tem um número que está ficando arbitrariamente grande vezes 5, certo? Então, quando você faz esse produto de um número arbitrariamente grande por 5, isso vai ser infinito. Detalhe, pessoal, cuidado. Não existe, né? Nesse caso aqui, você não vai colocar, não existe você colocar 5 vezes infinito. Você não pode multiplicar nesse caso aqui, né? Ou seja, por quê? Porque você tem que considerar o infinito não como um número, né, que você vai multiplicar por 5. O infinito é uma ideia de um número que está crescendo, né, de forma de um número que está crescendo infinitamente, né, um número que está ficando arbitrariamente grande. Então a resposta, mesmo tendo esse 5 aqui, vai ser infinito, tá? Por quê? Porque um número arbitrariamente grande multiplicado por 5, ele continua sendo um número arbitrariamente grande. Então ele continua como infinito. Então a resposta para este exercício é mais infinito. Vamos fazer este exemplo. A única diferença é que o x está tendendo a menos infinito, mas a ideia é a mesma. Então você tem aqui o limite de x elevado à sétima mais x elevado à quarta mais x quadrado mais 2 quando x tende a menos infinito. Então, os valores do módulo de x, né, estão ficando cada vez maiores, só que o x é negativo. Então, o número que tende ao infinito, se você eleva ele à sétima potência, então se você eleva esse número que é negativo, né, porque ele está tendendo a menos infinito, à sétima, se você elevar um número negativo a um expoente ímpar, ele vai continuar indo para menos infinito. Se você elevar esse número aqui, olha, se você pegar x, que é um número que está tendendo a menos infinito, ou seja, x é negativo, e elevar à quarta potência, isso aqui vai ir para mais infinito. E se você pega esse número que está tendendo a menos infinito, eleva ele ao quadrado, ele vai também para mais infinito. Porque se o expoente é par, né, se você eleva um número negativo a um expoente par, você terá como resultado mais infinito. Então, você terá como resultado um número par, certo? Então, aqui, como x tende a menos infinito, então x ao quadrado vai para infinito. Se você soma 2, né, você já está com um número grande, arbitrariamente grande, soma 2, ele vai continuar
indo para infinito. Então, detalhe, né? Aqui você não vai falar isso aqui, você não vai somar os infinitos. Isso aqui não é 2 infinito. Isso aqui continua indo para infinito, certo? Então, tome esse cuidado aí. Então, aí você tem uma forma indeterminada, porque vai aparecer um menos infinito e um mais infinito. Então, você tem uma forma indeterminada, infinito menos infinito. Como que você vai contornar esta situação e sair desta indeterminação? Então, você vai colocar em evidência a parte literal do termo de maior grau. Qual que é o termo de maior grau? É o x à sétima. A parte literal dele é x à sétima. Então, você tem aqui limite de x à sétima mais x à quarta mais x quadrado mais 2, quando x tende a menos infinito. Então, isso vai ser igual a limite, coloca o x à sétima em evidência, vai ficar x à sétima vezes x à sétima dividido por x à sétima, vai dar 1. X à quarta dividido por x à sétima, x à quarta dividido por x à sétima, isso vai dar, lá, esse aqui você pode cortar esse x aqui, né? Então vai ficar 1 sobre 7 menos 4, 1 sobre x ao cubo. Então isso aqui vai ficar 1 sobre x ao cubo, mais x quadrado sobre x à sétima, x quadrado, e aqui vai ficar 1 sobre x, 7 menos 2, 5. Então, mais 1 sobre x à quinta, mais 2 sobre x à sétima. Bom, e aí você pode reescrever do seguinte modo. Então, você pode reescrever assim, ó, limite x à sétima. Isso, não esquece de colocar aqui, né, o limite. Então, limite de x à sétima, quando x tende a menos infinito, vezes o limite de 1 mais 1 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quinta, mais 2 sobre x ao cubo, com x tendendo a menos infinito. Bom, então vamos ver agora, vamos analisar esse limite. Então isso aqui vai ser igual. Se x tende a menos infinito, o x à sétima aqui, olha, então x é negativo, se você leva a sétima, ele continua sendo negativo. Então isso aqui tem para menos infinito. Esse limite todo aqui, ó, ele está indo para quê? Se x tende a menos infinito, todos esses termos aqui, olha, que tem uma constante dividido por um número que está tendendo a menos infinito, isso aqui está indo para zero. Está indo para zero, está indo para zero e está indo para zero. Então esse limite aqui é igual a 1. Então qual que é a resposta? Menos infinito vezes o número 1. Então, ou seja, se fosse menos infinito, eu falo para não fazer e eu acabo falando, né? É um número que está tendendo, que está indo para menos infinito, multiplicado por 1. Então esse número vai continuar indo para menos infinito. Eu não posso falar menos infinito vezes 1. Né? Menos infinito não é um número. Então isso aqui é menos infinito. Então tá aí, a resposta é esta aqui. Ok? O anterior deu mais infinito, este aqui deu menos infinito. Bom, para quem gosta aí de alguns macetes aí, vamos ver aqui o que eu poderia ter feito aqui. Em ambos os casos, eu diria. Essa técnica, quando você tem essa forma aqui, eu poderia ter reescrito isso aqui do seguinte modo. Ó. Se você observar, toda vez que você colocar em evidência, como eu fiz, eu coloquei em evidência. Quando eu coloquei em evidência, a única coisa que não ficou tendendo a zero, né, foi
o primeiro termo aqui, né? Esse x à sétima. O restante aqui, olha lá, foi tudo para zero. Então, esse limite aqui seria a mesma coisa que resolver o limite de x à sétima quando x tende a menos infinito, que vai dar menos infinito. No exemplo anterior também daria para fazer isso. No exemplo anterior, essa indeterminação, mas isso só pode ser feito se cair exatamente nessa forma, né, pessoal? Então, quando x tende a infinito. Então, isso aqui seria o seguinte, ó. Quando você coloca em evidência x à quarta, quando você coloca o x à quarta em evidência, essas duas parcelas aqui, entre aspas, elas vão para zero depois. Então, esse limite aqui vai ser a mesma coisa que o limite de 5x à quarta com x tendendo a infinito. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar mais infinito, certo? Mas isso aqui é só um macete, né? Eu quero que você aprenda o que eu passei, né? O processo completo, a técnica completa. Isso aqui, o que eu passei no início, é que você tem que aprender. Isso aqui, se você não tiver percebido isso quando eu fiz, né? Então tá aí. Você poderia, para estes casos em particular, o problema de passar esses macetes assim é que você tem que saber quais são os casos particulares que vão funcionar, né? Mas beleza, pessoal, conseguimos aí resolver esses limites. Bom, vamos agora resolver este exemplo. Essa aula está cheia de exemplos. Na verdade, essa aula é só de exemplos, né? Então, é o limite de 7x² mais 2x menos 3 dividido por 3x² mais 1 quando x tende a infinito. Observe aqui que você tem os dois polinômios, né, são de grau 2. Bom, x tende a infinito, então 7 vezes x², isso aqui também vai para infinito. Se x tende a infinito, 2x vai para infinito, menos 3 continua indo para infinito. Então, todo o numerador, numerador não, né? Isso aqui é uma função racional, né? Então, toda essa parte aqui está indo para mais infinito. 3x², quando x tende a infinito, isso aqui está indo para infinito. Com mais 1, então continua indo para infinito. Isso aqui está indo para mais infinito. Então, nós temos agora uma forma indeterminada, porém ela é do tipo infinito sobre infinito. Para a gente conseguir sair desta indeterminação, o que eu vou fazer? Então, é uma técnica bem tranquila de ser utilizada, você vai lembrar dessa técnica. Bom, lembra de colocar a parte literal do termo de maior grau em evidência? Então, você vai fazer isso, só que você vai fazer isso para a parte de cima e para a parte de baixo, certo? Ok? Você vai fazer tanto para o divisor como para o dividendo deste quociente. Então, isso vai ser igual ao limite. Qual que é a parte literal? O termo de maior grau aqui da parte de cima é 7x². Então, você vai colocar em evidência o x². Então, vai ficar x² vezes 7x² dividido por x² vai dar 7. 2x dividido por x², olha lá. Opa. Então, você pode cortar assim, vai ficar 2 sobre x. Então, mais 2 sobre x. E menos 3 sobre x². E eu vou fazer a mesma coisa aqui, né, para a parte aqui de baixo. Vou colocar o termo de maior grau. Vou colocar a parte literal do termo de maior grau em evidência. Então, vai ficar 3 mais 1 sobre x².
quando x tende a infinito. Beleza? Bom, se a parte, quando o polinômio, né, que está no divisor e o polinômio que está no dividendo, se eles têm o mesmo grau, então acontece que você poderá simplesmente cortar aqui, ó. Então vai ficar 1 aqui, vai ficar 1. E aí você vai ter um limite, o seu limite vai ficar assim, ó. Então isso aqui vai ser igual ao limite, só vai acontecer se eles tiverem o mesmo grau, de 7 mais 2 sobre x menos 3 sobre x quadrado dividido por 3 mais 1 sobre x quadrado, com x tendendo a infinito. E aí você já sabe que quando x tende a mais infinito, 2 sobre x está indo para zero, 3 sobre x quadrado também está indo para zero, 1 sobre x quadrado também está indo para zero. Então, a parte de cima aqui está indo para 7 e a de baixo está indo para 3. Então, a resposta é 7 terços. Então, está aí. Esta que é a resposta para este limite. Então, é bem fácil, né, pessoal? A técnica bem simples que nós utilizamos para contornar a indeterminação e chegamos aí na resposta aí do limite. Bom, agora vamos resolver este limite. Então, nós temos o seguinte, olha. Limite 7x menos 3 sobre 3x quadrado mais 1, com x tendendo a infinito. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos analisar primeiro o limite. X tende a mais infinito, então 7x está indo também para mais infinito. Menos 3, né, o menos 3 aqui, não faz nem cosquinha, né? Então isso aqui continua indo para mais infinito. Se x está indo para mais infinito, o 3x ao quadrado também está indo para mais infinito, mais 1 também está indo para mais infinito, então você tem uma indeterminação, forma indeterminada, infinito sobre infinito. E como que você vai resolver? Você vai resolver usando a mesma técnica, né, que foi mostrada no exemplo, no exercício anterior. Então, como que você vai fazer? Só no final que você vai ter que fazer uma análise um pouquinho diferente, mas a técnica é a mesma. Qual que era a técnica? Então, você vai colocar em evidência, tanto no dividendo como no divisor, a parte literal do termo de maior grau. Na parte de cima, aí, né, no dividendo, você tem que a parte literal de maior grau, o termo de maior grau é 7x. Então, a parte literal dele é x. Então, vai ficar x vezes... Não, vou fazer o seguinte, vou reescrever aqui para fazer passo a passo. Então, na parte de cima você coloca em evidência o x, então vai ficar 7 menos 3 sobre x, dividido, e na parte de baixo você coloca em evidência o x quadrado, então vai ficar 3 mais 1 sobre x quadrado, quando x tende a infinito. Então isso aqui você pode fazer agora, simplesmente fazer isso, ó, esse com esse. Então isso vai ser igual a... Então isso vai ser igual ao limite de quê? De 1 sobre x vezes 7 menos 3 sobre x dividido por 3 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos analisar este limite. Quando x tende a quê? X tende a infinito. Vamos analisar agora o limite. Se o x tende a infinito, então isso aqui está indo para onde? Está indo para quê? Está indo para zero. Só essa 3 sobre x está indo para zero. Se x tende a infinito, 1 sobre x quadrado também está indo para zero. Então, essa parte aqui está indo para 7 terços, né?
Então, isso aqui tudo está indo para 7/3. Porém, você tem aqui 1 sobre x. Isso aqui está indo para 0. Ou seja, 0 vezes 7/3, isso então está indo... Isso aqui vai ser igual a 0. Então, essa aqui é a resposta para este limite. Vamos agora fazer o último exemplo desta videoaula. Nós vamos calcular agora o limite de 2x² menos x² dividido por 5x² mais 2x menos 1 com x quando x tende a menos infinito. Vamos analisar esse limite primeiro para a gente ver se ele vai dar mais uma vez uma indeterminação. Bom, se x tende a menos infinito, o x² vai para menos infinito, porque se você eleva um número negativo ao cubo, ele continua sendo negativo. Então, se ele está tendendo a infinito, ele continua indo para menos infinito. Então, essa parte aqui está indo para menos infinito. Bom, se você eleva um número que está tendendo a menos infinito ao quadrado, ele vai para mais infinito. Só que com esse menos aqui, olha, ele também está indo para menos infinito. Então, menos infinito com menos infinito, então a parte de cima está indo para menos infinito. Já a parte de baixo, x², quando x tende a menos infinito, x² vai para mais infinito, vezes 5. Então, essa parte aqui está indo para mais infinito. Essa parte de baixo aqui, ela está indo para quando x tende a menos infinito, 2 vezes x vai para menos infinito. Com menos 1, então isso aqui está indo para menos infinito. Bom, aqui é um caso interessante, porque você tem uma indeterminação na parte de baixo. Só que essa indeterminação, lembre-se que eu até fiz um macete aqui, né? Que o que vai mandar mesmo é o termo de maior grau. Isto é, esse limite aqui da parte de baixo aqui, ele pode ser escrito assim, ó, o limite de 5x² mais 2x menos 1 quando x tende a menos infinito, ele vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa que o limite. Quando você coloca, qual que é a técnica, né, para resolver isso aqui? Isso aqui está numa forma indeterminada de infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Né? Esse aqui é infinito. Infinito menos infinito. Eu quero saber se... Eu quero resolver isso. Aí é uma forma indeterminada. Eu não posso falar que isso está indo para mais infinito, está indo para menos infinito. Por isso que eu não coloquei já direto lá em cima. Então, eu posso... Quando eu coloco a parte... coloco em evidência a parte literal do termo de maior grau, isso aqui, essas parcelas aqui, elas vão tender a zero depois. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite de 5x² quando x tende a menos infinito. Ou então, você pode fazer igual eu resolvi nos exemplos anteriores também. Então, quando x tende a menos infinito, x² vai para mais infinito, vezes 5. Então, isso aqui vai para mais infinito. Então, embora aqui tenha dado uma indeterminação de infinito menos infinito, a parte de baixo aqui, na verdade, ela está indo para mais infinito. Então, pessoal, isso aqui também é uma forma indeterminada. A forma indeterminada menos infinito sobre mais infinito, né? Como que nós vamos resolver? Utiliza a mesma técnica. Então, você vai
reescrever isso. Então você tem limite de x ao cubo menos x quadrado dividido 5x quadrado mais 2x menos 1 quando x tende a menos infinito. Então você vai colocar a parte literal do termo de maior grau em evidência, né? Tanto no dividendo como no divisor. Aqui em cima, qual que é o termo de maior grau? É 2x ao cubo. Então aqui em cima você coloca o x ao cubo em evidência. Vai ficar 2x ao cubo dividido por x ao cubo, vai ficar 2, menos x ao quadrado dividido por x ao cubo. Então isso aqui você corta, então corta aqui também. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 3 menos 2, x vai dar x elevado a 1. Então, ou seja, menos 1 sobre x. Dividido. Aqui na parte de baixo, coloca o x ao quadrado em evidência. Vai ficar x ao quadrado vezes 5 mais 2 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Beleza? Bom, pessoal, então isso aqui vai ficar como? Então você pode cortar aqui, ó, x ao quadrado com x ao cubo. Então isso aqui vai ficar igual ao limite. Escrevi aqui um tanto de coisa que vou apagar aqui. Então, isso vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de x vezes 2 menos 1 sobre x, dividido por... Aqui x sobre 1, né? Então, nem escrevi 1 aqui. Eu cortei ali, né? O x ao quadrado ali. 2 menos 1 sobre x dividido por 5 mais 2 sobre x menos 1 sobre x quadrado. Vou escrever isso melhor aqui. Quando x tende a menos infinito, eu já escrevi. Então vamos agora analisar este limite. X tende a menos infinito, então isso aqui está indo para zero. Então essa parte aqui de cima está indo 2 menos 0, isso aqui está indo para 2. Se x tende a menos infinito, então isso aqui está indo para 0. Isso aqui também está indo para 0. 5 mais 0, então essa parte toda aqui de baixo aqui está indo para 5. E aqui, se x tende a menos infinito, então x está indo para menos infinito. Então, ou seja, eu vou escrever aqui só para ficar separado, mas eu vou apagar, é só para você ver. Então, você tem um número tendendo a menos infinito vezes 2/5. Isso aqui não é uma operação, né, pessoal? Lembre-se que infinito não é número. Então, isso vai para menos infinito. Só coloquei aqui, mas eu já estou até apagando, né? Não escreve isso assim, não. Então, isso aqui vai ser menos infinito, um número ficando cada vez menor, tendendo a menos infinito, vezes 2/5. Então, isso vai continuar tendendo a menos infinito, que é a resposta para este exercício. Então, a resposta para este limite é menos infinito. Bom, pessoal, então terminamos aí uma série de 10 exercícios, né, envolvendo limites que caem em formas indeterminadas. Espero que você tenha gostado, foram muitos exercícios, né? A videoaula ficou bem extensa, mas para você poder aprender cálculo, você tem que fazer alguns exercícios, praticar um pouco. Então, eu sugiro que você busque outros exercícios no livro de cálculo para você entender bem, né, as indeterminações e, em cada caso, como que você pode tentar sair da indeterminação, contornar este problema e resolver o exercício.